Ao longo da minha vida, eu percebi uma reação do meu cérebro que foge totalmente do senso comum. Quanto mais eu me submeto ao desconforto, maior é a minha sensação de felicidade. E eu acredito que esse fenômeno passou a se tornar uma constante na minha vida desde que eu tinha 12 anos de idade e decidi que queria aprender a tocar violão. As primeiras tentativas de formar os primeiros acordes foram altamente frustrantes. Eu realmente não levava jeito para música, não tinha uma boa rítmica e nitidamente eu tinha muito mais dificuldade com o instrumento do que os meus amigos que começaram a tocar na mesma época que eu. Tudo que eu tinha era apenas uma imensa paixão pela música e foi exatamente essa paixão que não me deixou desistir. Assim como a minha mãe, que deixou bem claro que ela não tinha feito todo um esforço para me dar um violão e me ver desistindo já nos primeiros meses. Depois disso, eu formei minha primeira banda, conheci um outro professor incrível que lapidou a minha técnica, dessa vez como baixista, e após alguns anos eu estava compondo e tocando músicas que nem essa aí. Tudo isso só foi possível porque eu decidi me sujeitar ao desconforto para que eu pudesse me desenvolver enquanto músico e, acima de tudo, como ser humano. A partir daí, a minha autoconfiança aumentou, de forma que eu percebi que eu era capaz de fazer e aprender qualquer coisa desde que eu tivesse a dedicação e o esforço necessários para isso. Eu aprendi que a zona de conforto é uma grande armadilha do nosso cérebro que nos deixa na estagnação em troca de alguns pequenos momentos de prazer que, na verdade, não passam de sensações transitórias que não vão nos levar a lugar algum, sacrificando o nosso próprio futuro. A minha trajetória como músico significou um desafio e uma guerra de mim mesmo contra a zona de conforto. Uma guerra que eu ganhei, indo contra o senso comum de que todos nós nascemos com um dom e provando que esse negócio de dom não é tudo, desde que a gente tenha paixão pelo que fazemos e também que estejamos dispostos a pagar o preço de romper a zona de conforto e entrar na zona de crescimento, onde é possível despertar o nosso verdadeiro potencial enquanto seres humanos e sentirmos algo que, infelizmente, nem todo mundo consegue desfrutar, que é um sentimento de realização e a confiança de que tudo é possível de ser alcançado para aqueles que realmente têm atitude, dedicação e resiliência para chegar cada vez mais longe. É por isso que hoje eu vou te falar como que a zona de conforto está destruindo com a tua vida e te impedindo de despertar o teu verdadeiro potencial, aquilo que vai te fazer se sentir mais vivo, mais presente e, acima de tudo, te mostrar que tu não passa de uma pedra bruta que ainda não passou pelas dores da lapidação para finalmente poder se tornar um valioso diamante. Afinal, a partir do momento em que tu entender como a zona de conforto funciona, tu vai poder viver a vida nos teus próprios termos e não como prisioneiro dos teus próprios medos. Então aqui vão algumas coisas que eu descobri sobre a zona de conforto que eu espero que tu possa aplicar também na tua vida. Tudo que é possível de ser feito neste mundo cai numa dessas duas categorias: dentro da zona de conforto ou fora da zona de conforto. As coisas que estão dentro da zona de conforto são aquelas que tu acha fácil de fazer. Elas demandam um pouco ou nenhum esforço e não apresentam nenhuma resistência mental para que sejam executadas. Como, por exemplo, dirigir. Para muitas pessoas, dirigir é uma atividade que está totalmente dentro da zona de conforto. A partir do momento que nos acostumamos com o processo de dirigir, o nosso cérebro começa a automatizar esse processo e nós passamos a não ter mais que pensar muito enquanto dirigimos. Dirigir passa a ser algo tão trivial quanto caminhar ou mastigar os alimentos. A partir desse momento, o processo de dirigir passa a fazer parte da zona de conforto. Agora imagina que tu vai começar a correr todos os dias pela manhã. Aí as coisas já começam a ficar um pouco mais difíceis, não é mesmo? Até porque correr exige um pouco mais de esforço físico, maior preparo, coloca à prova o nosso fôlego e caso tu não esteja acostumado, tu provavelmente vai ficar todo dolorido no dia seguinte. Aí tu já começa a colocar o pé para fora da tua zona de conforto e quanto mais longe da zona de conforto o teu objetivo estiver, maior vai ser a resistência mental para que esse objetivo seja alcançado. E é agora que as coisas começam a ficar mais interessantes. A gente já sabe que correr nos faz bem. Depois de algumas semanas correndo com regularidade, tu vai notar que a tua energia mental aumentou e tu vai passar a ter uma perspectiva melhor e mais otimista a respeito da vida. Já depois de algumas semanas dirigindo, tu vai sentir basicamente nada. Na verdade, não existe uma relação clara entre aquilo que está dentro e fora da zona de conforto com o valor que essas coisas têm para as nossas vidas. Por exemplo, sair para fazer uma caminhada é algo que provavelmente esteja dentro da tua zona de conforto, enquanto correr 10 km provavelmente esteja fora da tua zona de conforto. Mas isso não significa que sair para caminhar não vai te fazer bem. Já por outro lado, colocar a mão no fogo está fora da tua zona de conforto.
Mas o fato de estar fora da zona de conforto também não necessariamente significa que seja bom para ti. Na real, já deu para perceber que a zona de conforto não é um bom termômetro para distinguir aquilo que nos faz bem daquilo que nos faz mal. Mas muitas vezes ela nos engana, nos passar uma sensação de segurança e prazer, que ao mesmo tempo é exatamente aquilo que nos limita no longo prazo. A zona de conforto tem o papel de manter a gente preso dentro dela, e ela faz isso a nos lembrar que tudo que está fora dela é desconfortável e difícil de fazer. Por isso a zona de conforto tende a se fechar cada vez mais, a não ser que a gente faça algo para parar com isso. Se a gente não se aventurar pelo menos um pouquinho além das fronteiras da zona de conforto, ela vai se tornar cada vez menor e mais difícil de sair de lá, e é exatamente isso que a maioria das pessoas experimenta ao longo das suas vidas, sabendo isso ou não. Hoje em dia, a zona de conforto é um termo que praticamente todos nós já ouvimos falar pelo menos uma vez na vida. Mas essa metáfora sobre viver dentro ou fora da zona de conforto só ficou popular nos anos 90. O termo zona de conforto foi criado pela consultora em gestão Judith Bardwick no seu livro intitulado Perigo na Zona de Conforto, onde ela diz que a zona de conforto é um estado comportamental dentro do qual determinada pessoa opera numa condição neutra de ansiedade, usando um conjunto limitado de comportamentos para realizar um nível de desempenho estável, geralmente sem um senso de risco. Dentro da zona de conforto, não há muito incentivo para que as pessoas venham a atingir níveis de performance muito altos. É aqui que as pessoas entram numa rotina desprovida de riscos, fazendo com que o seu progresso chegue num platô e lá elas fiquem estagnadas. Mas esse conceito pode ser encontrado ainda bem antes no mundo da psicologia comportamental. Em 1907, Robert Yerkes e John Dodson conduziram um dos primeiros experimentos que vieram a trazer luz para a conexão entre ansiedade e performance. Eles perceberam que os ratos ficavam mais motivados para sair de um labirinto quando recebiam choques elétricos que iam aumentando de intensidade, mas isso só até certo ponto. Depois de um certo nível de intensidade, eles passavam a se esconder ao invés de tentar concluir a tarefa. Um comportamento correspondente também é encontrado em seres humanos. Isso faz sentido porque, como resposta aos estímulos provocadores de ansiedade, as opções que temos disponíveis são ficar e encarar o desafio, fugir ou congelar, ou então ficar paralisado. A lei de Yerkes e Dodson, como ficou conhecida, se provou verdadeira não apenas para tipos mais tangíveis de performance, como por exemplo receber uma tarefa estressante no trabalho, mas também em outras áreas da vida, como entender a nós mesmos, relacionamentos e assim por diante. A ideia principal é que o nosso sistema nervoso tem uma espécie de zona erógena responsável pela sensação de prazer. Por isso, não é preciso de muito incentivo para que a gente queira ficar preso na zona de conforto, que é onde o tédio se instala. Só que a zona de conforto também tem o seu total oposto, que é a zona de pânico. Ela é o outro lado da mesma moeda. Se quando cedemos à inércia nós ficamos limitados à zona de conforto, ao não respeitarmos nossos limites e exaurirmos ao máximo nossos recursos mentais, iremos parar na zona de pânico, a qual também é uma trava para o nosso progresso. Isso nos mostra o quanto o equilíbrio é importante para a realização de qualquer objetivo em qualquer área das nossas vidas. Ao deixarmos a zona de conforto, o medo nem sempre significa que estamos nos aproximando da zona de pânico. Como dá para ver nesse diagrama, o medo pode ser um passo necessário no caminho para a zona de aprendizagem e para a zona de crescimento. É importante que você saiba que é preciso ter coragem para pular da zona de conforto para a zona de medo. Essa transição pode, inclusive, desencadear um gatilho de ansiedade. Ao conseguir perseverar por tempo suficiente, entramos na zona de aprendizagem, onde ganhamos novas habilidades e aprendemos a lidar com as mudanças com uma maior desenvoltura. Após um período de aprendizagem, uma nova zona de conforto muito mais ampla é criada, expandindo a nossa capacidade para alcançar objetivos mais complexos. É isso que significa estar na zona de crescimento. É importante mencionar que, assim como a maioria das tentativas de fazer alguma mudança no nosso comportamento, o nosso deslocamento da zona de conforto até a zona de crescimento fica mais difícil se não tivermos um certo nível de autoconhecimento. Eu gravei 2 vídeos que vão te ajudar nesse processo. Esse aqui do card, onde eu falo sobre o propósito e como fazer para encontrar o teu propósito, e esse aqui também, onde eu falo sobre valores e algumas dicas de como fazer para encontrar os nossos principais valores. Tu vai perceber na prática que o processo de se mover da zona de conforto até a zona de crescimento não é linear. Ao longo do caminho vão aparecer vários picos e vales que devem complicar um pouco a tua jornada. Algumas vezes, até mesmo pode ser preciso recuar para a zona de conforto para juntar a energia necessária para poder seguir em frente. Uma dica importante aqui
é focar no processo e não no objetivo final. Se tu aprender a curtir o caminho, tu vai conseguir passar por essa jornada com muito mais êxito. Agora, tudo muito bonito, tudo muito bem explicado, mas agora, o que a gente aprendeu com isso tudo? Nós aprendemos que para evitar que a nossa zona de conforto encolha cada vez mais, nós temos que fazer mais coisas que nos levem para a zona do medo, da aprendizagem e finalmente do crescimento para manter nossa zona de conforto maior. Mas nós também aprendemos que a zona de conforto por si só não é o guia perfeito para nos indicar o que devemos fazer das nossas vidas, quais atividades têm a capacidade de agregar algo de positivo e quais atividades não trazem nada de valor para o nosso desenvolvimento. Mas então, como resolver esse problema? Nós precisamos de um guia mais confiável para ajudar na nossa tomada de decisão e para isso, nada melhor do que fazer escolhas com base nos nossos valores. Procure entender que tipo de pessoa tu quer ser, que tipo de características tu gostaria de adotar que te deixariam mais satisfeito com a tua personalidade, que tipo de habilidades tu gostaria de aprender e a partir daí procura tomar as suas decisões com base nessas questões. E não esquece de usar o conhecimento que tu agora tem sobre a zona de conforto para ter sempre em mente que qualquer potencial desconforto que tu com certeza vai sentir ao longo da tua jornada não é um verdadeiro obstáculo, mas um rito de passagem que tu deve ter a coragem de suportar caso tu realmente queira sair da mediocridade e alcançar os teus objetivos. É tudo uma questão de perspectiva. Se tu encarar os desafios dessa forma, a zona de conforto vai, na verdade, começar a trabalhar ao teu favor, porque assim que tu aplicar essa mudança na tua mentalidade, que no começo pode parecer um pouco difícil para ti, quanto mais tempo tu passar investindo nessa nova rotina e nesses novos desafios, mais a tua zona de conforto vai se expandir para atender essa nova versão mais poderosa de ti mesmo. Então, com o tempo, viver de forma como tu sempre quis viver vai começar a se tornar algo cada vez mais natural e até mesmo mais confortável para ti. É por isso que falamos que a nossa zona de conforto aumentou e aquilo que antes era difícil passou a se tornar algo natural, que nem quando aprendemos a dirigir. A verdade é que a partir do momento que tu não mais permitir que o desconforto tenha uma voz ativa sobre as tuas escolhas e sobre a forma como tu quer viver, o potencial em relação ao que tu pode fazer com a tua vida se expande drasticamente. Quando a dúvida e a desmotivação baterem, lembra que o crescimento só acontece num estado de desconforto. O momento que paramos de nos desafiar é o momento que paramos de crescer. E quando paramos de crescer, começamos a morrer. Os nossos sonhos estão além da nossa zona de conforto. E agora, qual é o próximo passo? Eu recomendo que tu comece olhando este vídeo aqui do lado. Bora pra luta!